a segunda vez que Larissa Souza participa do processo eleitoral municipal e já decidiu. Neste ano, o voto para prefeito e vereador vai ser nulo. O processo eleitoral ele é algo extremamente importante, né, na sociedade atualmente, porque é onde a gente luta pelas nossas vontades, pelos nossos anseios, todo em geral da população. Só que a minha decisão é nulo, porque eu sou um pouco incrédula com promessas ilusórias dos candidatos. Não que eu duvide da capacidade ou do potencial deles desenvolverem, mas questão de incredulidade mesmo. E a Justiça Eleitoral afirma que o voto branco ou nulo é uma manifestação apolítica do eleitor. Os tipos de votos que o eleitor pode dar é o voto válido, que ele vai dar ou no partido, na legenda, ou no candidato. Tem o voto em branco, que ele vai apertar a tecla branco e confirmar. E tem o voto nulo, que ele vai digitar um número errado e ele não vai ver a foto do candidato nem a legenda do partido e confirmar. Os votos válidos, somente os votos válidos são contados para a eleição dos candidatos. Os votos nulos e os votos em branco, eles não são contados de forma alguma. É uma decisão apolítica do eleitor e esses votos não são computados. Apesar de ser legal, os votos brancos e nulos são considerados pela Justiça Eleitoral como uma manifestação apolítica dos eleitores. Mas muitos especialistas apontam que esse tipo de voto só ocorre no Brasil porque o nosso país é um dos únicos no mundo onde a votação é obrigatória. Em 2008, ano da última eleição municipal, foram registrados em Montes Claros 3.111 votos brancos e 10.227 nulos no primeiro turno para prefeito. Já no segundo turno, o número chegou a 1.976 brancos e 5.454 nulos. Para vereador, foram ao todos 5.400 votos brancos e 4.602 nulos. Este cientista político explica como estes tipos de votos foram criados. Existe, por parte da população, um entendimento, inclusive alguns equívocos que existem em relação a esse voto branco e nulo. No período militar, por exemplo, o voto nulo ele foi motivado principalmente pelo movimento estudantil como uma estratégia para demonstrar insatisfação com o regime. Porque existia o voto para o legislativo. Entretanto, as pessoas que participavam desse movimento entendiam que essa votação para o legislativo era apenas para legitimar o regime, para dar um tom de democracia no regime que, na verdade, era autoritário. E o voto nulo ele servia, então, era uma tentativa de demonstrar insatisfação para com o estado da política naquele momento. Agora, atualmente não existe mais o que existe é um mito, de que o voto nulo ele anula a eleição, ou seja, se 50% dos eleitores votarem nulo, teria que se fazer uma nova eleição com outros candidatos e nenhum dos candidatos que haviam participado da eleição antes poderia concorrer. Isso, na verdade, é um mito, não existe mais isso. O especialista esclarece que este tipo de escolha não interfere no processo eleitoral. Eu não digo que esse processo chegue a prejudicar o processo eleitoral. O que esse voto de fato, é simplesmente um voto desperdiçado, um voto que não é aproveitado. As consequências desse voto seria de simplesmente reduzir a quantidade de voto que um candidato precisa para vencer a eleição. No caso das eleições proporcionais municipais, as eleições para vereador, por exemplo, você tem a redução do quociente eleitoral. Sendo assim, um candidato ele precisa de menos votos para ser eleito. A única consequência é essa. E afirma que o voto é um princípio democrático que visa a igualdade de classes. Tem muita gente que critica essa obrigatoriedade do voto, dizendo que isso não é democrático. Já que o voto é um direito, por que eu sou obrigado a votar? Na verdade, ninguém é obrigado a votar. Você é obrigado a comparecer a um local de votação na data. E mesmo que você esteja no seu domicílio eleitoral e não queira votar em ninguém, você não é obrigado a escolher um candidato. Você tem essas opções. É um direito você votar nulo ou você votar branco.